Lápis. Tá faltando lápis? Tá faltando folha? Hã? Pronto, Marcelo vai. Eu coloco ele. Glória a Deus. Quer ajuda, Marcelo? Pronto. Terminou? Falta só o Juscelino aqui que está. Não responda ainda, nós vamos fazer todo mundo junto. Vamos orar? Coloca a mão sobre a folha aí. Se a folha não chegou até você, coloca sobre a mesa a sua mão que a folha vai chegar. Feche os teus olhos, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, me dê a tua sabedoria para aprender da tua palavra nessa noite. Diga: Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa ouvir a tua voz. Fala comigo através da tua palavra. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus, os que credes. Amém? Marcelo, você vai passar pelo pessoal para poder o microfone, viu? Você vai me ajudar. Fica com ele. Já pode escolher a primeira pessoa. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: o poder das palavras aonde? O poder das palavras no mundo espiritual. Isso aqui é muito forte. E nós vamos aprender o poder das palavras no mundo espiritual, como que elas funcionam, qual a importância das palavras no mundo espiritual. Nós vamos entender como funciona o mundo espiritual por meio das palavras. E nós vamos pedir a vocês o quê? Atenção. Vamos pedir participação, aqueles que quiserem participar também com o microfone. Se você disser assim: não, eu não quero responder não, aí o pessoal fala para o obreiro: passa para outro obreiro, passa para outro, ele passa, viu? Mas se você quer responder, não tem problema. Vamos revezar para que todos participem. Quem não participar hoje, vai participar outro dia. Mas mesmo que você não participe em nenhum momento, pelo menos está aí, você está aprendendo da palavra de Deus, amém? Esse é o mais importante. Está com dúvida? Levanta a mão, pergunta. Não saiam daqui com dúvida, não saiam daqui sem entender. Não entendeu? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Não entendi, explica de novo. Nós vamos explicar, tá certo? Tem uma outra pergunta que tem a ver com o tema? Faça a pergunta que nós vamos procurar responder. Se eu não souber, tem o pastor Flávio ali que ele responde para vocês, amém? Então, vamos lá. Não responda tudo, querido. Vamos todo mundo junto, acompanhando todos junto, para que todos possam participar. Pega mais uma folha aqui para o obreiro preso. Eu pego lá? Quem é que vai responder a primeira, Marcelo? Irmão Bernardino. Irmão Bernardino, nós vamos abordar hoje sobre o poder das palavras no mundo espiritual. E a primeira pergunta que serve, ele vai responder, mas é para todos nós. A primeira pergunta, essas daí. A primeira pergunta diz assim: qual é o papel das palavras no mundo espiritual? Então, qual é o papel das palavras? Para que elas servem? O que elas fazem no mundo espiritual? Como que ela funciona no mundo espiritual? A letra A, irmão Bernardino e irmãos em Cristo, diz que a palavra ela é sem importância no mundo espiritual, não tem importância. A letra B diz que apenas expressa pensamentos, que aquilo que nós falamos, ela simplesmente expressa os nossos pensamentos. Já a letra C diz que tem o poder de criar e transformar no mundo espiritual. Aí, para poder fundamentar a resposta, nós vamos ler Hebreus 11:3. O senhor vai ler Hebreus 11:3. Se o senhor não encontrar aí, pode ler no telão aqui. Quem não encontrar, pode ler no telão também. Amém. Eu vou ler aqui na minha versão aqui. 11:3 diz o seguinte: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém? Então, aqui o seguinte: qual é o poder, qual é o papel das palavras no mundo espiritual? Isso. É sem importância? Não, o poder da palavra no mundo espiritual tem importâncias. É apenas expressa pensamentos? Também a resposta não é essa. Tem o poder de criar e transformar no mundo espiritual? Sim, a resposta correta
Acredito eu que a letra C. Mas por que a palavra, irmão, tem o poder de criar e transformar no mundo espiritual? É porque tudo que foi... Assim, na sua maneira de pensar, entendeu? Para a gente poder chegar a um... Sim, é porque até mesmo biblicamente, porque tudo foi feito através da palavra, bispo, né? Tudo foi feito na palavra, a transformação, de acordo, como diz a palavra, erreis por não conhecer minhas escrituras, não conhecer minhas palavras. Então, de acordo com a palavra, é que você se transforma, que você se liberta, que você tem o conhecimento e se converta, né? Isso. Então, a palavra tem muito poder. Então ela tem o poder de fazer o quê? De transformar, de libertar, tem poder de... Todos os poderes estão na palavra, bispo. Isso. E aí diz assim, diz que pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados. Né? Então não existia. Não, quer dizer, o mundo não existia, mas pela palavra que Deus lançou a palavra, foi criado o mundo. Os cientistas, eles dizem que o mundo foi criado assim, o universo foi criado através de uma explosão do Big Bang, que houve uma explosão e daí surgiu a evolução, a criação de tudo que existe. E nós vemos na Bíblia que não foi nada de explosão, foi a palavra de Deus que tem esse poder de criar no mundo espiritual. Então realmente a resposta é essa mesmo, Bernardino, é a C. A letra C. Então a resposta é essa, querida, a letra C. No mundo espiritual as palavras elas têm o poder de criar. Então assim, é muito importante a gente atentar para isso, porque muitas vezes a gente fala tanta coisa que não deve, né? E muitas vezes você está criando e não sabe, criando situações, criando coisas por conta daquilo que você fala, porque a palavra, como nós vemos no mundo espiritual, tem o poder de criar. A irmã Dinélia vai responder a número 2, que fala Bispo, ande para o número 2, porque a palavra ali, os mundos, tá no plural a palavra mundo. Boa. Por exemplo, existe só o planeta Terra? Não existe, existe vários planetas. E o mundo, ele também não é só físico, o mundo também ele é espiritual. Então, existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. Então, quando a Bíblia fala os mundos, está falando do universo no total, de tudo que existe, tanto o físico como o espiritual. Então, quando Deus criou, Deus ele não criou só a terra, ele criou outros mundos. Existem outros mundos. Bispo, tem gente no outro mundo. A Bíblia não fala nada, e só fala o que a Bíblia mostra é o planeta Terra em evidência. Mas Deus criou Marte, criou Júpiter. Qual é o outro? Saturno. Criou para quê? Deus não cria nada sem propósito, né? Então assim, a pergunta da irmã Dinélia é boa, porque não foi só o mundo. Deus não criou só a terra, Deus criou os mundos. Então existem muitos mundos, existem muitos planetas, existe essa questão do físico e o mundo espiritual, que foi Deus que criou. Então assim, é muito interessante a sua pergunta. E é interessante a gente prestar atenção, porque muitas vezes um S, uma vírgula faz toda a diferença e abre o nosso entendimento, né? Muito boa. Ficou claro, não? A pergunta é uma pergunta simples, mas é importante que a gente tenha isso na nossa mente, que diz assim: como Deus criou todas as coisas com sua palavra? Aí a letra A fala por meio do silêncio, a letra B fala falando palavras de poder e criação, e escrevendo com as suas mãos, a letra C. A resposta como referência tem Gênesis capítulo 1 verso 3. Mãe Dinélia está com a oportunidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a pergunta, como Deus criou todas as coisas com as suas palavras, por meio do silêncio, não foi? Né? Que ele já falou que ele disse, se ele falou, algo saiu ali. Saiu, A letra B diz, falando palavras de poder e criação. E a letra C diz, escrevendo. Como na passagem diz,
Disse Deus, haja luz, eu creio que seja a letra B. É isso mesmo, é a letra B. E é importante você atentar aqui para uma coisa que só Deus tem esse poder. Qual é o poder? Deus, ele tem o poder de criar a partir do nada. Existiu alguma coisa? Não existia nada. Mas a Bíblia diz, e disse, Deus falou. E começou a existir aquilo que ele falava. O homem, ele faz a partir daquilo que já existe. Então, o homem criou uma cadeira, criou uma casa, tudo que nós criamos a partir daquilo que já existe. Mas Deus não. Deus, ele criou daquilo que não existia. Não tinha nada. Não existia luz, não existia céus, não existia terra, não existia animais, não existia o ser humano. E Deus, por meio das suas palavras, ele foi criando tudo que houve. Como nós vemos em Hebreus também, que diz que pela palavra Deus criou os mundos. Então a palavra de Deus tem esse poder de criar, de trazer a criação daquilo que não existe. E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque funciona até mesmo no milagre. Quando Jesus curou algumas pessoas, tinha algumas coisas que elas não tinham e precisava ser criado. Por exemplo, tinha cego de nascença que não tinha o globo ocular, e no milagre precisou ser criado ali o globo ocular. Então tem muita coisa que é criado para poder de fato acontecer o milagre. Aí tem que você fala assim, aqui não tem como, porque nasceu sem. Mas Deus tem o poder de fazer aquela pessoa criar aquilo que ela não tem, ou seja, fazer o milagre acontecer na vida dela. Não tem, Deus pode fazer a pessoa viver sem aquilo, e também ele tem o poder de criar na vida da pessoa. Quantos me compreendem? Amém? Deus criou através da palavra criadora, disse Deus. Bispo. Sim. E a respeito da palavra também, como está na questão 1, tem o poder de criar e transformar no mundo espiritual. Eu acho que isso também serve para nós, não? Sim. Como ter mais cautela com as palavras, talvez, porque a gente não tem o poder, mas as coisas que a gente só solta ao vento aí também pode trazer para nós bênção ou maldição, né? Dependendo. Exatamente. Ou estou errado? Não, tá certo, porque assim, os cientistas, eles falam que as nossas palavras, porque tipo assim, eu falei e você ouviu aqui agora, certo? Parece que a palavra deixou de existir. Só que o cientista fala que tudo aquilo que nós estamos falando está ecoando no universo. Eles dizem que o som, ele não morre. O som, as palavras, elas continuam. Elas não param. E nós vamos ter que prestar conta, muitos de nós, vamos prestar conta muitos daquilo que nós falamos. As nossas palavras, nós vamos ter que prestar conta. E uma pergunta que ela fez, que está nas questões adiante, que eu vou explicar mais detalhadamente. Mas é importante a gente atentar para as nossas palavras, porque Deus, ele deu esse poder para o homem também. Nós vamos ver isso. A questão do número 3, quem vai responder? Vamos Marcelo. Luz e Cleia. A questão do número 3 diz assim, irmãos. A 2 é a letra B, viu? Agora vamos para 3. Se tiver alguém sem responder, ou ficou atrasado, ou ficou com dúvida, levanta a mão, que a gente vai até você. Questão de número 3 diz assim: como Jesus demonstrou o seu poder com suas palavras? A letra A diz recitando poemas. A letra B diz apenas abençoando com gesto. A letra C diz falando palavras que curam, ressuscitam e transformam vidas. Vamos ler Mateus 8,16. Amém. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Bispo Natália falou que não quer mais fazer a tarefinha? A tarefinha infantil não, ela está fazendo o discipulado. Pode. Ela já respondeu, e ela quem vai responder aqui. Pronto, Natália. Falamos palavras que
suscitavas e performavas vidas. Pronto, essa é a resposta, né? Tá de parabéns. Vamos dar um aplauso para a Natália que acertou. Eu achei tão bonitinho, foi que ela respondeu antes de mim. A minha não está respondida, nem para dizer Ela assim, leu e já entendeu. Ela leu, entendeu e ela mesma marcou. Glória a Deus, isso é bom. Só uma questão aí. A Bíblia diz que ele expulsou demônios com o quê? Com a palavra. E curou os doentes com o quê? Então as palavras, elas curam. Palavra cura ou não cura? Cura. Palavra cura como também fere. Então a palavra ele tem esse poder de curar e de ferir. Por isso que as nossas palavras têm que ser palavras que curam. Entende? Você acha que o milagre, muitas vezes, querido, uma palavra que alguém ouve já é um milagre, uma palavra que você libera na vida de alguém já é um milagre que ela precisava. É a palavra de cura. Mas eu não estou falando só da cura física. Quantas pessoas estão desanimadas e você chega com uma palavra de cura e a pessoa diz assim: puxa, essa palavra que você falou me deu ânimo. Isso aí que você falou para mim já resolveu o meu problema. Uma palavra. Estava conversando com um pastor amigo meu essa semana. Não orei por ele, não fiz nada por ele, eu só disse uma palavra para ele. E ele disse assim: bispo, rapaz, você não faz ideia o quanto que essa palavra sua me ajudou. E não é assim? Tem hora que as pessoas falam: você não faz ideia o quanto que essa palavra sua me ajudou. Por quê? Porque essa palavra tem esse poder de curar, de expulsar o mal. A palavra tem um poder, você liberar a palavra que tem o poder de expulsar o mal daquele lugar. Então tá certo, parabéns para a Natália. Quem é que vai responder a próxima, Marcelo? Glione? Questão de número 4, diz assim: como as nossas palavras podem expressar ou negar a nossa fé em Deus? Aí a questão número A diz assim: a fé está relacionada apenas às ações. A letra B diz: as palavras são irrelevantes para a expressão da fé. A letra C diz: nossas palavras podem expressar ou negar a nossa fé em Deus. Romanos 10, 9. Ione vai responder. Se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, comparando a isso, eu creio que é a letra C. Nossas palavras podem expressar ou negar a nossa fé em Deus. Aí tem gente que a gente vai na casa dela e fala assim: você quer receber Jesus como seu Salvador? Aí ela fala assim: eu já tenho Jesus no meu coração. Aí tem gente que veio para a igreja. Aí a gente fala assim: quem quer receber Jesus, aceitar Jesus como Salvador? Ela fala assim: não, eu já tenho Jesus, eu não preciso falar que a minha vida é de Jesus, eu não preciso. Mas a Bíblia diz aqui, ó: se com a tua boca confessar, tem que com o quê? Com a boca, tem que falar. A pessoa tem que falar: eu quero, eu entrego, dizer eu recebo. Porque se não falar, ainda que no coração ela diz assim: eu creio. Não, mas tem que vir para fora, tem que falar. Se com a tua boca confessares e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então tem que falar, porque se não falar, meu irmão, não fica comprovado que de fato você creu. Então é importante. E como é que eu nego a minha fé? Muitas vezes ou falando ou deixando de falar. Eu mostro a minha fé falando, expressando, mas também eu posso também negar a fé, como Pedro. Não conheço Jesus não, na hora não sou crente não. Mas eu sou, mas a minha palavra disse que eu não sou. Quem quer falar? Ali, Marcelo. Vê lá, Marcelo. O microfone, já respondeu? Quando a gente deixa de proclamar a nossa fé, né? Que a gente crê em Deus, que a gente é um crente, que a gente é um servo. Então, que
isso aí não faz bem para nós, né? É, porque existe momento que a gente vai ficar em silêncio. Existe momento que não dá para ficar em silêncio. E geralmente é assim, você está no meio de algumas pessoas, elas dizem assim, eu não gosto de crente. Aí você fala, eu não vou falar nada, não vou nem dizer que eu sou crente, para não arrumar briga. Não. Você não pode ficar calado. Você Eu tem já que dizer. passei por isso. Então assim, até na sua família, alguém pode dizer assim, pensa numa raça que eu detesto, é crente. E aí você vai ficar calado? Você fala, não, você está errado. Você não vai afrontar, você não vai... mas você vai dizer, não, você está pensando errado. Eu sou uma pessoa de Deus, eu sou um cristão. E isso que você está pensando aí a pessoa já pode mudar. Não, mas não são outras pessoas. Você sim, você é um homem. Entendeu? Mas se você fica calado, você pode estar negando a sua fé. Só porque você não quis desagradar alguém, só porque você não quis, muitas vezes, você quis ser conveniente com a pessoa, só para não... Não, eu sou crente. Aí um dia o rapaz, eu estava trabalhando e falou assim, rapaz, pastor é tudo ladrão, você só vê pastor com carro, com isso, com aquilo outro, só vê pastor rico, e a gente aí tudo pobre. Eu falei, então vira pastor que você vai sair dessa pobreza, né? Vira pastor. Então assim, eles falam, e muitas vezes a gente não vai se omitir, falando, não, você está pensando errado. Existem pastores ladrão? Existem. Como existem padres pedófilos. Todos os padres são pedófilos? Não. Tem padres homens de Deus. Todos os pastores são ladrão? Não, mas tem pastor ladrão. Mas tem pastor também que é homem de Deus. Então, mas eles generalizam. E aí se você fica calado, você entra naquele meio. Bispo, já aconteceu isso comigo, de eu estar num ambiente e as pessoas começaram a falar mal de crente e não sabia que eu era crente. Aí eu falei assim, mas eu sou crente. A pessoa ficou com tanta vergonha que me pediu desculpa. Em vez de eu ficar com vergonha porque eles estavam falando mal, eles que ficaram com vergonha porque estavam falando e não sabia que eu era. Aí, o que acontece? O seu testemunho serviu para combater aquilo que ele estava falando. Pois é, e eles ficaram o seu com testemunho. vergonha. Você não precisou falar nada, você só precisou falar, eu sou crente. Eu sou crente. Aí pronto, a pessoa, meu Deus, eu Ficou estou... com vergonha. E também eu tenho uma pessoa na minha família que ele fala assim, não foi para a igreja, às vezes quando eu falto de vir para a igreja, não foi para a igreja hoje porque não tem o dízimo, porque não tem a oferta para levar para o pastor? Aí ela fala. Sempre é assim. E você? Eu falo, nunca me faltou o meu dízimo, nunca faltou minha oferta e não vai faltar, nunca vai faltar. E não é o dinheiro, né? Não é por causa do... Mas as pessoas que estão lá fora, elas pensam que é por causa do dinheiro. Mas a maioria das pessoas que não são cristãs, elas falam que a gente vem dar o dinheiro para o pastor. Sempre é assim. Porque eles não têm entendimento. Não têm entendimento. E sabendo que a igreja católica, para ser um dizimista, é muita burocracia. Eles pedem até o CPF da pessoa. Procura saber até quantos cômodos tem na casa da pessoa para ser um dizimista da igreja católica. Tem igrejas evangélicas também que são muito exigentes nessa questão do dízimo. Tem algumas modalidades de trabalhar. Agora, o que você tem que entender? Por que o diabo ataca tanto na questão do dinheiro? O que Jesus diz? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um e desagradar a outro, ou há de agradar um e desagradar a outro. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Então, é só isso. Só toca na questão. Por quê? Porque o dinheiro virou um Deus da vida deles. A evangelista Patrícia vai responder a próxima. Então, é isso mesmo, a letra C, viu? A questão 4. Questão de número 5 diz assim: qual é a relação entre as palavras que proferimos e a manifestação de milagres e bênção no mundo espiritual? Então, quando eu falo as palavras que eu falo, que a gente declara, em relação à manifestação de milagres e bênçãos no mundo espiritual, tem alguma... Aí a letra A diz assim, não tem nenhuma relação. Ou seja, é como se o que eu falo não serve para acontecer milagre ou manifestação no mundo espiritual. A letra B diz que as palavras podem atrair ou bloquear milagres e bênçãos. Já a letra C diz que apenas as ações físicas influenciam os milagres. Marcos 11, 23, evangelista Patrícia. É Marcos? Marcos 11, 23.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, né? Então aqui as palavras elas influenciam bastante no mundo espiritual, né? Porque ela pode bloquear as bênçãos, né? E também podemos receber bênçãos também através da palavra, né? Porque a própria palavra diz que a palavra ela tem poder de abençoar, né? De trazer maldições para as nossas vidas. É tanto assim que um dia uma pessoa perguntou qual era o nome da minha sobrinha, né? Aí eu falei que era Valentina. Aí ela disse, toda Valentina é terrível, é isso e aquilo, né? E eu falei, está repreendido em nome de Jesus, né? Você já foi com a palavra para anular aquela palavra de maldição. Eu disse, ela é uma bênção do Senhor, porque é projeto de Deus, os filhos são herança do Senhor, né? Então ali quando ela lançou aquela palavra, eu já repreendi, né? Como disse que as palavras têm poder, então quando as pessoas lançarem palavras negativas para a gente, nós temos que repreender, né? Porque há uma influência muito grande no mundo espiritual, né? Então a resposta aqui é a letra B. Aí, evangelista, ela veio com uma palavra de maldição e para combater essa palavra, você já foi com outra palavra. De bênção aí. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Jesus, esse texto que ela leu aí, é quando Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus falou assim para a figueira, ninguém coma mais fruto de ti. E a figueira se secou. No outro dia, os discípulos estão passando, e aí os discípulos disseram assim, mestre, a figueira que tu amaldiçoou se secou. Aí Jesus disse assim, tendes fé em Deus? Primeiro passo, ter fé em Deus. Aí ele disse assim, se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim se fará como colocou no seu coração. Só que não adianta ter fé. Tem gente que diz assim, eu tenho fé, eu creio, mas ela não declara, ela não fala, as palavras dela não vêm para fora. De nada adianta você ter fé se você não materializar essa fé. A Bíblia, nós vamos ver a Bíblia dizendo assim, diga ao fraco eu sou, mas o fraco é o quê? É fraco. Mas olha o fraco, eu sou forte, a palavra, o poder da palavra. Aí Jesus diz assim, se você disser, você tem que falar, você tem que declarar. Jesus falou com o pé de árvore. Eu pergunto, pé de árvore escuta, sim ou não? Se escuta eu não sei, mas eu sei que a palavra liberada, ela tem o poder. E se ele escutou, ele não escutou, não tem importância. Mas a palavra liberada fez com que ele secasse. A palavra liberada fez com que ele secasse. Quem quer falar, irmã Dinélia? Bispo, e muitas das vezes quando não acontece da forma como a gente tinha fé que acontecesse, e às vezes a gente é até interrogado e questionado por essa fé que a gente proclama e fala e não acontece. Como que a gente vai lidar com situações desse jeito? Muito boa pergunta. Tá. Tem coisa que na vida da gente a gente crê e não acontece, é ou não é? Só que a gente tem que entender o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, Deus diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque os pensamentos de Deus estão muito mais altos que o nosso. Nem os sonhos. Então, o que Deus faz é melhor, sim ou não? Quando Lázaro morreu, Marta ficou revoltada. Por quê? Porque Jesus não foi. Aí eu pergunto, o que foi melhor? Se já imaginou se Jesus fosse lá, orasse por ele e ele melhorasse no outro dia morresse? Não ia ser bom. O bom foi que quando Jesus chegou lá, que ele estava morto, Jesus orou por ele e ele ressuscitou. Aí vamos tratando da vida. Tem momentos na vida da gente que a gente tem os nossos entes queridos, que a gente ora para Deus não deixar morrer. Só que a morte é uma realidade. E você ora na fé que a pessoa vai ser curada e a pessoa morre. E aí? Mas se você estava orando, invocando graça de Deus, o principal pode ter se cumprido na vida dessa pessoa, que é o quê? A salvação. O principal é a salvação. O principal é a salvação. E as pessoas sempre vão nos indagar. Só que o que acontece? Nós precisamos entender que o que Deus fez e o que está fazendo é sempre melhor. É sempre melhor. Eu não estou entendendo, mas eu digo sempre, a pessoa vem me confrontar, mas você pediu e Deus não fez. Eu digo assim,
Deus fez, mas fez do jeito dele, não do jeito que eu queria. E o jeito que Deus quis é melhor. Deus não fez a minha vontade, Deus fez a vontade dele. Jesus queria morrer? Ele pediu para passar, mas ele disse: contudo seja feita a tua vontade. E se a gente entender que a vontade de Deus é melhor que a nossa, a gente vai começar a entender que ainda que foi ruim para a gente, mas foi bom. É ruim, tem coisa que é ruim, é ou não é? Tem gente que perde o emprego e fala: eu tinha tanta fé que eu não ia perder o emprego. Mas muitas vezes tem pessoas que perderam o emprego, e porque ela perdeu o emprego, Deus abriu uma porta muito maior. É assim que Deus faz. E isso serve para tudo na vida. Se a gente aprender a confiar em Deus, sabendo que o que Ele está fazendo é melhor, a gente não vai ter problema com isso, né? E entender, não foi a minha vontade, mas foi a vontade dele. Paulo disse assim: Senhor, tira o espinho da carne. Deus disse assim: a minha graça te basta. Mas sempre vai ver essas pessoas confrontando. Aí você só vai dizer: a vontade de Deus foi feita, e a vontade de Deus é melhor que a minha. Às vezes quando fala cadê seu Deus, é uma pergunta que chega até a doer. Aí você: mas Deus não é o meu servo. Não, né? Boa. Deus não é o nosso servo. Ele não é obrigado a fazer aquilo que eu proclamei na minha boca e tinha fé que acontecesse. Eu segui o que a palavra indica, né? Para a gente orar e acreditar, mas a vontade tem que ser sempre de Deus, que ela é soberana. A vontade de Deus é soberana. Então, Deus não é o nosso servo, nós que somos servos de Deus. E o que Ele fizer, tá bom e maravilhoso. Então, a resposta é a letra B, como disse a evangelista Patrícia: as palavras podem atrair ou bloquear. Agora a missionária Edinalva. Edinalva, né? A questão número 6 diz assim: como as palavras podem influenciar nosso relacionamento espiritual com Deus e com o outro? Letra A: não tem impacto nos nossos relacionamentos espiritual. Letra B: apenas as ações são relevantes. A letra C: nossas palavras podem fortalecer ou enfraquecer nossos relacionamentos espirituais. Efésios 4:29. A palavra fala assim: Efésios 4:29. Não saiba da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para prover a edificações, para que dê graças aos que ouvem. Aí fala assim: como as palavras podem edificar nosso relacionamento espiritual com Deus e com os outros. Não tem impacto nos relacionamentos, não essa também não. Apenas as ações são revelantes, não. Eu creio que é a letra C, que as vossas palavras podem fortalecer ou enfraquecer nosso relacionamento espiritual. Isso. Eu creio que é a letra C. É isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz: não pode sair da nossa boca palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que não promovem edificação, palavras que não dão graças a Deus. Por isso que a fofoca é pecado, porque a fofoca não edifica. A fofoca são difamações muitas das vezes, são inverdades e não ajuda em nada. Então a Bíblia vai dizer: não saia da vossa boca. Então, por isso que nós precisamos pensar muito antes de falar qualquer coisa. Vai falar alguma coisa, não edifica, é torpe, é algo profano, não fala não, meu irmão. Não fala não. Fala não, é melhor a gente guardar a nossa língua para que a gente não prejudique os nossos irmãos, não prejudique as pessoas. Aqui na frente, Marcelo, o irmão Pedro, o irmão Gilson quer falar. Então a resposta é essa mesma, é a letra C. As palavras podem fortalecer ou enfraquecer relacionamento. Por isso, quem é casado, quando estiver brigando, ou quando estiver naquele momento meio de tempestade, procure falar pouco. Se possível, evite falar, para que não saia da sua boca palavras que ofendem.
Eu já vi casamentos terminar por causa de uma palavra. Eu já vi amizades acabar por causa de uma palavra. Uma palavra foi o suficiente para destruir uma amizade, destruir um negócio. Uma palavra é o suficiente para poder estragar a vida de uma pessoa. Nós vamos para a questão número 7. O irmão Pedro é que vai responder. Irmão Gilson, depois o irmão Pedro responde a 8. Pronto. Pode um comentário. Ah, pode fazer. Bispo, esse negócio de palavras torpes, isso não é brincadeira não, gente. Isso não pode ser na vida do crente de maneira alguma, em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Isso aí é uma coisa que já entra no estado de caducidade, ficou para trás, envelheceu. Isso já era, perdeu, tá no velho homem, enterrado, né? Então, isso aí nós temos que mudar. Nós temos um dialeto diferenciado do mundo. Nós não podemos falar mais a língua do mundo. Em relação à fofoca, a fofoca não provém do Senhor, porque ela não edifica, ela maltrata, ela machuca. Por exemplo, a palavra tem grandes poderes. Por exemplo, Jesus não saiu nunca em momento algum esbofeteando ninguém, dando tapa, porrada em ninguém, nem chute, muito menos pontapé, mas sim com a palavra, que ela esmiuça juntas e medulas. Olha só, para que isso? Mais do que isso, um sacrifício maior do que isso, um arrebento total, só com a palavra, para você ver a importância da palavra. Irmãos, brigou com a esposa, o que foi, amor? Quando foi que está pegando? O que nós estamos errando? Baseado em quê? Por que nós estamos fazendo isso? Seja humilde, não seja um jagunço para a tua família, para a tua esposa, um monstro. Você é o marido, você é o protetor, você é o provedor, você é o cuidador, o zelador, não é o jagunço dela. Entendeu? A partir do momento que sai dando porrada na mulher com palavras de naturezas perversas, cara, é horroroso demais. Deus me livre de um trem desse. Isso casou serve... com um homem, não casou com um jagunço. Isso então, serve para... Nós temos que mudar esse comportamento nosso. Entendeu? Tem que renunciar, porque não pertence mais a nós, isso é o velho homem. Amém. E Deus não se agrada desse tipo de atitudes de nós em natureza nenhuma. Isso é para todos nós. Questão número 7. Irmão Pedro trouxe aí uma explanação. E Pedro não serve só para casamento não, viu? É para amizade, para todo. E não é só para o homem também não, viu? Bateu só nos irmãos aí, nos varão. Para as varoas também, né, pastor Flávio? Para as mulheres também. Vamos lá. Mas serve para os homens, para todos. 7, irmão Gilson, a questão número 7 diz assim: como as nossas palavras podem abençoar ou amaldiçoar nós mesmos e aos outros? A letra A fala: falando palavras positivas e negativas tem o mesmo efeito, ou seja, a mesma coisa. Letra B: apenas os líderes religiosos têm esse poder, ou seja, os pastores, os bispos, os apóstolos têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Letra C diz: nossas palavras têm o poder de trazer bênçãos e maldição. Provérbios 18, 21. Paz do Senhor. Amém. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O bom exemplo que a gente tem, meu pastor, já vem de muito tempo, que o mal do homem é a língua. Certo? Isso já é um... E outra também, que a gente também tem que pensar, refletir antes de debater com alguém. Esses dias atrás, sempre eu faço minha caminhada, como ainda não entrei na academia, eu venho aí de graça da prefeitura que fica na frente, esse é mais viável. E aí o irmão Valdivino, né, o nome dele? Valdivino. Aí tem um galego lá que também faz física lá. Aí eu estou lá fazendo física e estou vendo a discussão dos dois. Valdivino na palavra de Deus e ele praticamente dizendo que era um servo, que não precisava de ir na igreja, que a casa dele que era a igreja, que sabia da Bíblia toda. E eu só escutando, porque você só pode responder, porque o demônio ele é bem claro, ele conhece a palavra de Deus todinha. Quando ele pega um servo que sabe que é de Deus, ele vai debater, o cara sabe todinha a palavra, para você errar, para te criticar. E eu só ouvindo. E aí o irmão divino vai para um lado, vai para outro, e o cara apertando. Já perguntava quantas partes da Bíblia tinha. E aí, quando ele falou assim, eu nem preciso, porque Deus só vai salvar 144 mil. Eu falei, agora doeu no meu coração, ué. O cara já sabe até a quantidade de gente que vai ser salvo. Aí eu fiquei esperando mais a conversa dele. E aí ele pegou, aí ele falou que
Aí eu falei, rapaz, não queria me meter na sua conversa, me diga em qual versículo e em qual que está essa palavra que diz que vai salvar 144 mil. Ah, não, foi o pastor que falou. Você acabou de dizer para mim, que ainda falou que a igreja era meio de comércio, né? Que essas igrejas, tudo era meio de comércio. Então eu não entendi. Se é meio de comércio, se for um pastor que falou, você tem que me dizer onde é que está 140 mil. Então você sabe até o dia que Deus vai vir. Você está preparado? Aí foi que ele recuou. Então muitas vezes você tem que pensar primeiro antes de debater, para depois não ser caído na arma da armadilha. Entendeu? Aqui para mim é a letra C. A nossa palavra tem o poder de trazer bênção e o maldicionar. Entendeu? Isso mesmo. E a Bíblia diz que a vida e a morte está onde? Poder da língua. Se você fica amaldiçoando a sua vida, se amaldiçoando, você corre grande risco de trazer mortes, não só física como espiritual, sobre a sua vida. Eu tinha uma vizinha lá em Barreiras que ela xinga muito. E esse pessoal que xinga muito, eles vivem vida de miséria. E só para vocês terem uma ideia, eles catavam reciclagem, viviam de reciclagem, de coisas do lixo, casa muita bagunça. E toda vez que elas iam chamar os meninos, ela falava assim: passa para dentro, Satanás. Ela pensava que eram os meninos que estavam passando para dentro, mas era o diabo. E a vida dela é uma derrota, um fracasso por conta das palavras. Então você tem que vigiar, porque quando você for chamar o seu filho, esse menino é burro, você está liberando uma palavra no mundo espiritual. É uma jamanta. Aí você começa a amaldiçoar o seu filho, a sua esposa, o seu parente. Não, que não saia da sua palavra, da sua boca, nenhuma palavra torpe. Quantas vezes a gente ouve, esse menino é danado, né? Não é? Danado é a palavra danado significa maldito. Você está dizendo, esse menino é maldito. E você tem que vigiar as palavras. Para quê? Para que você não traga maldição sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Começar a abençoar a sua cidade. Tem gente que traz maldição para a cidade, fica amaldiçoando a cidade, essa cidade não presta. Não, libera a palavra tem poder de criar e transformar. Bispo, esse é um negócio muito interessante, porque às vezes tem gente que vê tudo que ele vê está ruim, tudo que ele está vendo ele tem defeito, tem problema, o óculos dele está embaçado, você entendeu? É um negócio assim muito sem noção. E outra coisa, a irmã ali falou um negócio ali sobre as afrontas que a gente recebemos no dia a dia em relação, cadê seu Deus, quem é seu Deus? Rapaz, a coisa é bem simples de falar assim, meu Deus está em você, está em mim, está em todos os lugares. No dia, no amanhecer, no dormir, no deitar, no levantar, no falar, está por todos os lados. Agora, você é tão cego, só que não vai falar isso, não. Que você não vê. A gente tem que vigiar as nossas palavras, Pedro, porque assim, até a gente que é crente, a gente pode falar a verdade, mas a verdade com doçura. Eu contei uma ilustração hoje na rádio, olha aqui. Eu contei uma ilustração na rádio que um rei teve um sonho. Ele sonhou que todos os dentes da boca caíam. E o povo tem mania de dizer que quando sonha com o dente caindo da boca é gente que vai morrer, né? Mas é o sonho dele. Aí chamou o adivinho para poder dizer o sonho. Aí o adivinho falou assim: meu rei, todos os seus parentes vão morrer. Quando o rei ouviu isso, o rei falou assim: mas que insolene, tire ele daqui, e deu uma surra nele. Pegaram o adivinho, falou a verdade, pegou o adivinho e deram 100 chibatadas. O rei mandou chamar outro adivinho do palácio. O outro adivinho veio e ele contou o mesmo sonho. Eu sonhei que meus dentes da boca caíam. O que esse sonho quer dizer? O adivinho chegou para ele e disse: viva o grande rei, meu senhor, grandes bênçãos aguarda o Senhor. Só o Senhor vai sobreviver e todos os seus parentes vão morrer. Ele disse: dê 100 barras de ouro para esse homem, dê 100. Aí o homem está saindo com aquele ouro lá com a casa. Aí dos pessoal do palácio lá disse: rapaz, vem cá, eu quero saber o que aconteceu. O outro falou a mesma coisa que você e levou chibatada, e você está saindo aqui com barra de ouro. Ele disse assim: meu amigo, tudo depende da maneira como se fala. Dependendo do tom que você fala, depende da maneira como você fala. A maneira como você fala
vai trazer vida ou vai trazer maldição, que é o que Pedro apresentou aqui. Vamos lá, próxima questão. A irmã Rose ali, Marcelo. A questão 8, irmã Rose, diz assim: o que devemos evitar falar com as nossas palavras, pois desagradam a Deus e prejudicam as pessoas? A letra A diz: devemos evitar falar palavras vãs, inúteis, tolas ou obscenas. Letra B diz: devemos evitar falar palavras amargas, iradas, maldizentes ou injuriosas. Letra C diz: devemos evitar falar palavras duvidosas, negativas, murmurantes ou queixosas. Mateus 12, o verso 36 e 37. Paz do Senhor. Amém. Mateus 12, verso 36 e 37. 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Condenado. Agora Efésios 4, 29 e 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover e edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. É só ressaltar aqui uma coisa interessante ali: gritaria. Tem uns crentes que é uma gritaria dentro de casa. Irmão, tira isso. Meu Deus, a gente não pode. Tá? Eu sei que tem hora que exalta, mas tem gente que toda gritaria, tira lá da sua casa, que isso daí não agrada a Deus, não. E Filipenses 4, 14 ao 15. Ou 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Irmã Rose, o que devemos evitar de falar com as nossas palavras, pois desagradam a Deus e prejudicam as pessoas? Nós vimos aqui da letra A, letra C, muitas palavras negativas, obscenas, murmuração. E a letra D diz que todas essas alternativas estão corretas. Na sua opinião aí, qual é a resposta? A letra D, todas as palavras estão corretas. A letra A, palavras vãs, inúteis, foi o que disse ali o capítulo Mateus e os versículos. Isso. Devemos evitar palavras amargas, iradas, maldizentes e injuriosas. Devemos evitar falar palavras duvidosas, negativas, murmurantes ou queixosas. Isso então, mesmo. Todas as alternativas estão corretas, porque conforme os capítulos, e os versículos que a gente leu, em Mateus, Efésios e Filipenses, eles nos falam. E principalmente para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Quando a gente recebeu o Espírito Santo através do batismo, tornamos novas criaturas. E então tudo ficou para trás. E se a palavra de Deus nos pede, ela nos orienta que sejamos novas criaturas, então precisamos deixar e aprender com essa palavra, conforme estão aí nos versículos, nos capítulos e versículos. Exatamente. Eu acho interessante que o texto vem falando que a gente não deve falar a palavra torpe e depois vem para que não entristeçai o Espírito Santo. Então isso significa que dependendo do que você fala, você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode não entristecer só pessoas, mas o próprio Deus.
Eu quero só falar um pouco Pode. aqui, assim, do meu dia a dia, após ter decidido, né, servir ao nosso Deus. Eu trabalho na saúde, ali no posto Justiniano. Lá, nos meus colegas, sou eu, evangélica. Lá tem um espírita. E tem os demais, que uns dizem católico e outros não se manifestam. Todos os dias, de um certo tempo para cá, eu tenho vivido uma luta constante. São ataques, são blasfêmias, tudo que acabamos de ouvir. Por incrível que pareça, essa nossa leitura aqui hoje, ela está falando tudo que hoje à tarde se passou lá no meio do ambiente. E tipo, eu tentando colocar as palavras conforme diz, né, as escrituras, e eles todos rebatendo, alguns com blasfêmia, outros com críticas, outros com palavras duvidosas. Aí eu até falei assim, nossa, eu vou pedir oração e vou fazer um clamor por principalmente um colega, porque realmente não está fácil, e eu senti que ali o inimigo estava, e estava buscando me entristecer, ou confundir a cabeça de alguns que já estavam ali, buscando entender, criou, através de mim, interesse de aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas, através também do outro que estava colocando, né, as blasfêmias, mentiras, contenda, ficou uma dúvida, tá tipo uma guerra espiritual. Tá uma guerra muito, muito forte. É porque as palavras estão tentando trazer um clima pesado. Aí, ela com as palavras vai liberar palavras de bênção sobre esse lugar e quebrando as maldições. Juscelino vai responder a nona. Diz assim a questão número 9, Juscelino. Não, mas é o versículo, moço. Lê o menos um versículo para poder você responder. Calma aí. Como podemos controlar nossas palavras, já que a língua é um órgão difícil de domar? Aí, podemos controlar nossas palavras pela oração, pedindo ajuda a Deus para falar o que é certo. Podemos controlar nossas palavras pela meditação e guardar a palavra de Deus no nosso coração. E podemos controlar nossas palavras pela vigilância, pensando antes de falar e evitando situações de conflito. E a letra D, todas as alternativas estão corretas. Vamos ler Provérbios, pastor. Deixa eu ver, o senhor colocou Filipenses, pode ser Filipenses 2:15. Salmos, Vamos lá, Salmos 141, verso 3. Lê aí, Juscelino. Pois poamos, ó Senhor, umas guarda na minha boca, guarda a porta do meu lábios. Depois você pode conferir os outros. Mas olha o que o salmista está pedindo para Deus pôr um anjo aonde? Ele pediu para Deus botar um anjo na boca dele. Põe um anjo na minha boca, Deus. Para quê? Para guardar os meus, ou seja, para eu não conversar demais. Você já viu aquele ditado que diz assim: quem conversa demais dá bom dia a cavalo? E tem hora que a gente conversa demais, e depois você fala assim: oh meu Deus, por que eu fui falar? Falei demais. E o salmista está dizendo: põe um anjo, não põe no meu quarto não, põe na minha boca aqui um anjo, para segurar essa língua. E vamos ler Provérbios, pastor. Salmo 141, 3 diz, vamos ler as versões tudo, que aí o Juscelino responde. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorram coisas más. Provérbio 15, 28. Qual é o outro? Provérbio 17, 14. Como o soltar das águas e o início da contenda, assim antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Sempre falando da questão da vigilância. Juscelino, como é que a gente pode controlar a nossa língua, domar? E aqui vem falando, né? A questão da oração, da meditação da palavra, da vigilância. E a última fala que é todas as alternativas. Qual é que você acha que está certo? Todas as alternativas estão corretas. Isso. Mas aqui fala muito na letra B aqui. Podemos controlar as nossas palavras pela meditação
guardando a palavra de Deus. Chamou muita atenção isso daqui. É porque muitas vezes a gente vai falar coisa e a gente tendo a palavra de Deus, a gente não vai falar coisa que desagrada a pessoa e coisa que não edifica, vai falar a palavra de Deus. Muito acontece comigo, na hora que eu vou conversar com a pessoa, sempre eu vou falar a palavra de Deus, ter a oportunidade. Uhum. É porque o salmista diz assim: a tua palavra guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Então guardar a palavra de Deus. Vamos para a última. Viviane vai responder a última. Como podemos usar nossas palavras, Viviane, para exercer autoridade no mundo espiritual em nome de Jesus? Podemos usar nossas palavras para declarar a palavra de Deus sobre as circunstâncias da nossa vida. Letra A. Letra B. Podemos usar as nossas palavras para repreender o inimigo e seus ataques contra nós e nossos irmãos. E podemos usar as nossas palavras para profetizar o que Deus quer fazer na nossa geração. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo. Vixe, eu vou ler para você que você está rouca. Jesus disse: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. Ó, para você ver, ó, em verdade vos digo que o que qualquer que disser, ó, a palavra disser, falar, para o monte lançar-te no mar, não duvidar, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser, tudo que você falou, lhe será feito. O verso 24: pois vos digo que todas essas coisas que pedires orando, crede, receber e ter-la-eis. Agora nós vamos ler Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus que declarou isso para todos nós, que Ele nos dá poder. Atos 2, 17 diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E aí, Viviane, como é que a gente pode exercer as nossas palavras com autoridade espiritual em nome de Jesus? Todas as alternativas. Então nós vemos aqui, a letra A fala de declarar a palavra de Deus, a letra B repreender o inimigo e a letra C profetizar. Então, irmãos, não fica calado não. Abra a tua boca para poder falar bênção, vitória. Abra a tua boca para poder repreender. Abra a tua boca para profetizar. Então assim, eu sei que quando a gente está passando luta, dificuldade, a gente só quer ficar calado, é ou não é? E é um momento que a gente não devia ficar calado, é um momento que a gente devia liberar palavras e palavras de bênçãos, amém? Então as palavras, elas têm poder. Vamos orar, agradecendo a Deus. Sexta, sábado e domingo. Quer falar? O irmão Bernardino quer falar e o irmão Pedro quer falar aqui. Bispo, em primeiro lugar eu quero pedir perdão a todos aqui presentes aqui, porque eu tenho uma personalidade muito forte. Quando às vezes um debochado vem brincar com a minha fé, eu não dou conta, nem sempre eu dou conta. Eu não vou mentir, gente, eu tenho essa deficiência. Eu luto com isso direto e exaustivamente. Não contra ninguém, porque a minha luta não é contra pessoas, contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Entendeu? Então, eu tenho essa fraqueza. Então, o que eu tenho para dizer para a irmã Rose aqui, porque me chamou muita atenção, irmã Rose, hospital, posto de saúde, onde se trata de doentes, ali há uma grande batalha, uma guerra espiritual, que estão disputando corpo a corpo, vida por vida, sabe? Porque o inimigo Deus quer colocar a doença, o inimigo quer adoecer, quer enfraquecer, quer arruinar, que esse é o trabalho dele, entendeu? Então, minha querida, você está no campo de concentração. Você entendeu? Agora, o que vai te fortalecer? Para cada versículo, cada situação ali, tem um versículo bíblico que te fortalece, dia após dia. Não olhe para a ação dos maus, entendeu? Você vai falar, o Senhor é comigo, você entendeu? Orando toda hora, sem cessar, entendeu? E outra coisa, ao chegar lá, você fala assim: Senhor, perdoa eles, pois não sabem o que faz, o que dizem, o que praticam. Você entendeu? Porque a própria das Escrituras fala, quando a senhora se sentir fraca, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Isso se apega a essa palavra, entendeu? Porque Deus é contigo, minha irmã. Não temas, não temas. A Bíblia está repleta dessa palavra, não temas. Não é para temer, entendeu? Então fica na paz, fica aí a minha bendição.
Em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Irmão Bernardino, não se preocupe não, irmão Pedro. Todos nós, todo ser humano, e nós temos essa dificuldade que é dominar a nossa língua, né? Ainda mais nos momentos de ira. Irmão Bernardino. Aleluia, glória a Deus. Essa situação, Rose, mexe não é só com você não. É onde nós estamos, ela também vai, entendeu? Só que para mim já tem chamado até de pastor. E aí o pastor tem o que para dizer sobre essas questões? Mas bicho, nós somos atacados. Nós somos atacados. Mas o que eu queria falar mesmo aqui é referente à palavra, né? Porque a palavra ela é forte, ela cura. E o poder da palavra, bicho, não é nem só tanto na presença como na ausência. Não é nem só próximo, perto, como longe, à distância também. A palavra tem o mesmo poder. Como naquele caso do filho do funcionário público, na linguagem da minha palavra aqui, né? Que ele falou, que ele pediu para Jesus que vá logo lá em casa, antes que meu filho morra. Aí ele disse, de cá mesmo, ele só lançou a palavra, diga, vá, seu filho vive, né? Só basta que você creia. A palavra liberada alcançou ele lá. A palavra, tanto ela faz o bem à distância, ela lançada à distância, como para prejudicar também a distância, faz a mesma coisa. Porque a distância também vem os mexericos, quando chega num certo tanto, uma palavra tão pequena, no final das contas ela se torna quase um livro, entendeu? Então os mexericos, os fuxicos, por isso que diga sobre as palavras torpes, porque uma pequena palavra que você for lançado, um algo qualquer, ela sai, o fuxico falando, né? Ela sai mexericando e muitas das vezes o conteúdo onde ela para, vê que foi tão pequena a palavra que saiu. É tipo aquela parábola do homem que soltou o cavalo. Só tirei o cabresto do cavalo e fez aquele mexerico todo, né? Então o poder da palavra não é só verbalmente na audição, como ela é lançada também, tem o mesmo poder de destruição e de bênção também, mesmo, né? Aí o que eu tinha para falar era isso, que a palavra também tem o poder dela. Não só na presença, como também na ausência. A distância, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, sexta-feira nós vamos começar uma conferência, sexta, sábado e domingo de manhã, com o pastor Moisés, com o tema Vencendo a Síndrome de Lúcifer, com o tema da conferência Libertos para Libertar. Deus, ele deseja que a gente esteja liberto, para que a gente possa libertar outras pessoas. E no domingo à noite a gente vai ter a festa dos tabernáculos, em comemoração dos 30 anos do ministério. Sexta-feira, se esforce para trazer alguém, se esforce para convidar uma pessoa, para que essa pessoa venha ser liberta em nome de Jesus, amém? Sexta, sábado e domingo de manhã, e domingo à noite nós teremos a festa do tabernáculo. Então, um final de semana recheado aí de programação. Vamos orar? Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, pedimos ao Senhor, Pai, nos ajuda a controlar as nossas palavras, Pai, que não saia da nossa boca palavras torpes, palavras duvidosas, ó Deus, palavras, meu Deus, que não edificam, que não fortalecem, meu Pai. Ó Deus, eu oro para que o Senhor mude o nosso vocabulário, eu oro para que o Senhor coloque um anjo na nossa boca, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa guardar a nossa língua, Pai. Ó Deus, nos ajuda, meu Deus, a falar somente aquilo que edifica, somente aquilo que traz esperança e vida, Pai. E tudo aquilo, meu Deus, de palavra negativa que foi lançada contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, nós rejeitamos e anulamos em nome de Jesus e liberamos palavra de salvação e de bênção. Nos leve para casa, guardado, protegido, livrando de todo mal e nos dando um dia amanhã e hoje, meu Pai, a noite uma noite abençoada e amanhã um dia abençoado. Abençoa, ó Deus, essa conferência de 3 dias que teremos aqui, meu Pai, libertos para libertar, e abençoa também o domingo à noite, ó Deus, em gratidão aos 30 anos desse ministério. Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e os que creem diz amém. Deus abençoe, queridos. A folha você pode levar, é sua.